Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite. Engrandecemos o nome do Senhor, ó Deus, e nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, ela possa vir de encontro ao nosso coração. Que a palavra do Senhor, ó Deus, ela nos ensine, ó Deus amado, aquilo que nós precisamos nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir do Senhor, mas aquilo que realmente é necessário na nossa vida. Que venha nos ajudar, ó Deus, a crescer espiritualmente, a nos tornarmos, ó Deus, o corpo de Cristo verdadeiramente. Pai, abençoa-nos nessa noite com a Tua presença e com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Jesus, ele falando aos judeus, ele diz que todo reino dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir. Mas o que é um reino? Dentro do contexto dessa palavra que Jesus está trazendo, reino é uma organização que depende de unidade e hierarquia para se manter. O dicionário vai definir reino como essa organização que é estruturada, que é organizada e que depende dessa estrutura para existir. Jesus, ele está dizendo que quando essa organização, quando esse reino, ele está dividido, ele não vai subsistir. Agora, em qual contexto que Jesus está dizendo isso? Porque o texto que nós lemos, ele começa dizendo que Jesus conhecia o coração dos judeus, e por causa disso ele cita essa parábola. O que estava no coração dos judeus? Jesus havia curado um endemoniado, e os judeus começaram, e aí as pessoas ali começaram a engrandecer a Jesus, dizendo, maravilhados com o poder de Jesus. E alguns judeus, dos fariseus, eles começaram no seu coração a dizer que Jesus fazia aqueles milagres pelo poder de Beelzebu, ou seja, pelo poder de Satanás. O Beelzebu aqui é o senhor da casa, o senhor das moscas, é um demônio, que também pode ser entendido como Satanás. E, ou seja, os judeus estavam dizendo, olha, ele está expulsando os demônios aí, mas é pelo poder do próprio Satanás. Ou seja, é o chefe dos demônios que está mandando os demônios embora. E aí Jesus, conhecendo o coração deles, usa essa parábola para dizer, olha, se o diabo tivesse se levantando contra si mesmo, ou seja, se ele estivesse levantando contra o seu próprio reino, ele iria perecer. Essa é a mensagem, é a respeito disso que Jesus está falando. Mas aqui, me chamou a atenção enquanto eu estudava esse texto, porque Jesus vai dizer que tanto o reino, quanto a cidade, ou a casa, eles não vão subsistir, se um estiver levantando contra o outro. Por quê? Porque tanto o reino, quanto a cidade, ou a casa, tem esse sentido de uma estrutura que depende de coesão para existir. Então Jesus, ele está dizendo que uma estrutura que depende de coesão, de unidade para existir, se ela começar, ou se alguém dentro dessa estrutura começar a se levantar um contra o outro, ela vai fracassar. É claro que a lição central do texto que Jesus traz aqui é a sua origem, a origem do seu poder como uma origem divina. No final do texto, se você seguir lendo o texto aí, você vai ver Jesus dizendo o seguinte, olha, porque eu expulso pelo poder de Deus. Jesus, ele está defendendo a origem do seu poder como aquele que vem de Deus.
mas Jesus também está defendendo a sua santidade, né? A sua origem em Deus. E ele diz que se ele expulsa esses demônios pelo poder de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Essa é a lição central. Mas existe uma lição que ela é secundária nesse texto, e que ela está escondida e muitas vezes ela passa desapercebida ao nosso coração. E é acerca dessa lição que eu quero tratar hoje, amém? E a lição secundária aí é a seguinte: a divisão de uma estrutura que precisa de coesão, ela vai trazer a sua destruição. A divisão de uma estrutura que precisa de coesão vai trazer a sua destruição. E eu quero aplicar isso à família. E nós podemos entender família aqui como os nossos entes, os nossos familiares, como a igreja. Amém? Como que esse texto então vai se aplicar à família? O próprio Jesus, ele faz essa aplicação no texto. Quando ele diz que o reino dividido ele não vai subsistir, assim como a cidade ou a casa dividida contra si mesma não subsistirá, Jesus já está fazendo essa aplicação à família. A palavra no grego que Jesus usa para casa aí é ókia ou oikia, que num sentido amplo significa o edifício, casa, mas ele também significa a família ou os bens. Mas pelo contexto aqui, nós podemos entender que Jesus está falando da família. Porque uma casa, edifício, ele não pode se levantar contra si mesmo. Os bens, por serem materiais, eles não podem se levantar contra si mesmo. A única estrutura que depende de coesão, que pode se levantar um contra o outro, é a família. É um membro de uma família. Então Jesus está aplicando esse texto à família. E o que eu vou aprender com isso? O que eu aprendo com Jesus nesse texto? Primeiro, eu aprendo que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Jesus, ele faz essa aplicação. Eles estão acusando ele de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebu. Mas ele vai dizer: olha, eu não faço isso porque eu conheço o meu inimigo. Eu não estou lutando contra mim mesmo. Eu não estou lutando contra a minha própria força. Eu conheço o meu inimigo. O problema é que muitas famílias, irmãos, elas estão perecendo hoje, porque elas estão lutando um contra o outro e deixando o verdadeiro inimigo de lado. É pai se levantando contra filho, é filho se levantando contra pai, marido se levantando contra a esposa se levantando contra o marido, a nora contra a sogra contra a nora. E é aquele ambiente de desgaste familiar, é aquele ambiente de guerra dentro de casa. E o problema, irmãos, é que esse ambiente, ele causa a destruição da família. Quando o pai, ele luta contra o filho, quando a mãe luta contra a filha, quando o filho luta contra o pai, quando eles se rebelam um contra o outro, isso tira a paz do ambiente. E Jesus, ele sabia contra quem ele estava lutando. E ele sabia em nome de quem ele estava lutando. E aí, Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, nos traz uma lição muito importante. Porque ela vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, tem muita coisa acontecendo dentro da sua casa, que você está tentando resolver, lutando contra o seu familiar, colocando guerra um contra o outro.
enquanto você deveria estar lutando nas regiões celestiais. Enquanto você deveria estar orando e colocando aquilo diante do Senhor, que tem todo o poder para fazer todas as coisas. São gritos, são palavras de acusação, semanas de greve, enquanto você deveria estar lutando contra principados e potestades. Você às vezes está lutando contra o seu próprio familiar. E muitas famílias, elas têm gastado todas as suas forças lutando um contra o outro. São cenas de ciúmes, endividamento, porque um diz, não, porque ele fez isso, então eu vou gastar com aquilo, não, porque ele comprou isso, eu vou comprar aquilo outro, um lutando contra o outro, um se colocando contra o inimigo um do outro. É um querendo ter razão em detrimento do outro. Não, porque se ele não se arrepender, se ele não pedir perdão, se ele não vier de joelho, eu não vou fazer mais. Não, porque se ela não fizer do jeitinho que eu não quero saber, eu vou fazer tal coisa. E se colocando um contra o outro. São vícios. Pessoas viciadas dentro de casa, às vezes na bebida, às vezes em pornografia, às vezes em muitas outras coisas. E esses vícios trazendo contendas e brigas dentro de casa. O egoísmo, cada um querendo ser dono da razão, não, porque eu tenho o direito de ser feliz. É o filho querendo ser feliz em detrimento da felicidade dos pais, é o pai querendo ser feliz em detrimento da felicidade dos filhos, o marido querendo ser feliz, a esposa querendo ser feliz, mas ninguém dando a mão um ao outro. Ao contrário, se tornam inimigos uns dos outros. Falta de perdão dentro de casa, palavras pesadas, negativas, de acusação um contra o outro. O Cláudio Duarte costuma brincar que enquanto está namorando, os bichinhos é tudo pequeno, é gatinho, mas quando cresce é sua vaca, seu cavalo. E isso tira a paz de dentro de casa. Irmãos, é tão interessante que lá em Miqueias, no capítulo 6, no capítulo 7, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: porque o filho desconsidera o pai, a filha se opõe à mãe, a nora à sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. E o cenário, irmãos, que Miqueias está profetizando aqui, é sobre a desolação de Israel. Israel está destruída, porque o filho desconsidera o pai, porque a filha se opõe à mãe, porque a nora se opõe à sua sogra. O que o profeta está dizendo é o seguinte: olha, porque as famílias, elas não estão unidas, porque as famílias estão lutando uns contra os outros, toda uma nação foi destruída. Nós estamos vendo essa nação, irmãos, sendo destruída por causa desse tipo de comportamento. Porque o filho quer ter direito de fazer a sua própria vontade, então ele se rebela contra o pai e vai para o mundo usar drogas. Se colocar na bebedeira, se prostituir, se colocar no homossexualismo, tudo pelo espírito de rebeldia, colocando-se em guerra um contra o outro. O marido não quer tratar com a esposa como ele deveria, a esposa não quer tratar como o marido, então eles vão para o mundo se adulterar, e o inimigo está dormindo ao lado. De dentro da própria casa, que se levanta com acusações, com palavras pesadas, e as famílias estão sendo destruídas por causa disso. Irmãos, e eu queria te dar uma notícia que talvez não seja muito boa.
é porque você pode pensar assim: olha, mas a conversão vai resolver tudo. Porque se converter a Jesus vai mudar toda a história. E apesar de parecer que é heresia, isso que eu vou dizer agora, mas não é. Porque a conversão não muda nada. Se Jesus não tirar o demônio do eu da sua vida. Se Jesus não tirar esse demônio do eu quero, eu faço, eu penso, eu posso, porque é o meu direito, eu quero desse jeito, eu penso assim, eu vou fazer. Se Jesus não tirar esse demônio, a conversão não muda nada. E eu falo isso, irmãos, porque eu me converti. E eu fui criado numa estrutura onde meu pai era extremamente violento. E eu cresci dizendo: o dia que eu tiver filhos, eu não vou fazer como meu pai. Irmãos, mas quando eu cresci, que eu me casei, que eu tive filhos, o meu comportamento era igualzinho o do meu pai. Irmãos, e o problema é o seguinte, que eu me converti ao Senhor e comecei a usar a Bíblia como desculpa para a minha violência. Não raras vezes, eu batia nos meus filhos além da necessidade e dizia para eles: porque a vara é para as costas do tolo. Está escrito na Bíblia. Sabe qual que é o efeito disso? Os meus filhos se desviaram. Jesus teve misericórdia, um deles já voltou, o outro está com um pezinho lá dentro para voltar para o Senhor, para a glória e honra dele. Irmãos, mas foi a ruína, porque enquanto Jesus não me fez entender, enquanto Jesus não tirou o demônio do eu, do meu coração, não era possível. Aqui Jesus está dizendo para os fariseus: olha, eu não faço isso pelo poder de Satanás, porque se eu estivesse fazendo pelo poder dele, eu estava lutando contra mim mesmo. Há um poder maior que faz isso, e esse poder vem de Deus. Há um poder maior, irmãos, que vai tratar a sua casa, e esse poder vem de Deus, não é na sua força, mas no Espírito do Senhor. Há um poder que vai alcançar a sua família, e ele não está nas suas mãos, ele está no Senhor Jesus Cristo, que pode até usar você para isso, mas o poder é dele. Irmãos, eu entendo que muitas vezes o problema não está no outro. Os fariseus acusavam Jesus de agir pelo poder de Beelzebu. Mas, na verdade, quem estava contaminado no coração era eles. O problema não era Jesus. O problema não era Jesus expulsar os demônios. O problema era o coração endurecido dos próprios fariseus, que não queriam admitir e que não queriam aceitar Jesus. Agora, irmãos, quantas vezes dentro de casa a gente coloca a culpa no outro, a gente quer que o outro mude, enquanto na verdade o problema está em nós mesmos, enquanto a fonte da contenda somos nós. Irmãos, um dia eu fiz contato com uma pessoa que estava meio sumido da igreja. E aí ele me relatou que ele estava num processo de divórcio. E eu falei para ele: cara, mas você vai perder sua família. Faz alguma coisa, reage. E ele: não, eu já fiz de tudo, mas fulano não muda. Falei: cara, mas o problema não é o outro não, é você que está sendo intransigente. É você que não quer aceitar a natureza do outro, o comportamento do outro. É você que quer que as coisas sejam feitas do seu jeito. Irmãos, ele não me deu ouvidos. Infelizmente, aquela família se perdeu. Ela foi destruída. Irmãos, às vezes nós ficamos na expectativa de que o outro seja transformado, quando quem na verdade precisa de uma mudança de mente e de coração somos nós.
Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, a palavra do Senhor vai dizer que a lâmpada do corpo são os olhos. Assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas ele diz que se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Irmãos, o problema é que às vezes os nossos olhos é que são maus, é nós que enxergamos problemas aonde não tem, defeitos aonde não existem. E por causa disso, por causa dessa característica dos olhos, nós olhamos para o outro, queremos que o outro se transforme, e nós nos levantamos como inimigos dentro da nossa própria casa. Às vezes, irmãos, a fonte da falta de paz da nossa casa não é o outro, somos nós. Quando Paulo conheceu o amor de Jesus, não foram as outras pessoas que mudaram. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo, ele estava diante de Estevão quando ele foi morto, apedrejado, e ele consentia naquela morte, e ele segurava a capa das pessoas que estavam apedrejando Estevão. Mas quando ele se encontrou com Jesus, a vida dele foi transformada. E aí ele trouxe para nós uma série de lições interessantes. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele vai falar: olha, para você viver a vontade boa e agradável de Deus, é preciso de uma transformação sua, uma mudança na sua mente. É você quem tem que ser transformado e se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Dentro do contexto, irmãos, daquilo que nós estamos falando, muitas vezes você vai ter que sacrificar o seu eu para que a sua família tenha paz. Muitas vezes, irmãos, você vai ter que sofrer o dano para que a sua família tenha paz. Paulo vai dizer, e eu gosto muito disso, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. No versículo 14 ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Paulo vai dizer: olha, eu olho para o amor de Jesus e eu fico constrangido com aquele amor, e eu não consigo ser mais como eu era. E aí no versículo 16 ele diz assim: assim, a partir de agora, não conhecemos a ninguém segundo a carne, e embora antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já agora não o conhecemos assim. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Eu olho para o amor de Jesus e eu já não consigo enxergar Jesus da mesma maneira. Sabe como que Paulo enxergava Jesus, irmãos? Como uma farsa, como uma fraude, como um blasfemador, como alguém que deveria ser perseguido e morto. Mas quando ele encontrou com o amor de Jesus, ele passou a ver Jesus diferente. Mas aí ele passou a ver as outras pessoas também de forma diferente. E por causa desse amor, e por causa desse conhecimento, ele passou de ser um perseguidor a ser perseguido por causa do amor de Jesus. O problema não está nas pessoas à sua volta. Os problemas não estão nas pessoas no seu trabalho, o problema não está nas pessoas na sua família, os problemas estão na forma como você olha para o mundo, num olhar natural, num olhar de quem quer ter a razão o tempo todo, num olhar de quem quer vencer o tempo todo, num olhar de alguém que não quer sofrer o dano. E aí Jesus vai dizer, irmãos, que quem se comporta assim, uma casa que se comporta desse jeito,
ela vai ser destruída. Ela não vai subsistir. Eu aprendo, irmãos, que para não haver destruição, é preciso haver unidade. Não pode haver divisão. E aí, a Bíblia vai tratar lá no Salmo 133, e ela vai dizer quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união. Ali onde há união, o Senhor ordena a sua bênção. A união, irmãos, ela é boa. A Bíblia diz isso, né? Que a união, aonde há união, o Senhor ordena a bênção dele. Mas aonde há unidade, é ainda melhor. A união, irmãos, são pessoas se reunindo para fazer alguma coisa em algum momento. As pessoas se juntam e fazem uma coisa, cumprem uma tarefa juntos, mas depois cada um vai para o seu lado. A unidade não, estão todos caminhando na mesma direção, no mesmo propósito, na mesma visão. Na união, todos se juntam para realizar uma tarefa num momento específico e passageiro, mas onde a unidade, todos caminham e trabalham sempre com o mesmo objetivo. E aí lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 22 e 23, onde nós conhecemos como a oração sacerdotal, a oração que Jesus fez por nós, os seus discípulos, ele ora dizendo: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também me amastes. Irmãos, o mundo só vai conhecer o amor de Jesus quando nós formos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Quando nós formos uns contra os outros. Quando a minha opinião, irmãos, que é natural, que é humana, que é terrena, não prevalecer sobre aquilo que o Espírito está fazendo na igreja. Irmãos, quantas vezes alguém dentro da família vai buscar uma direção, vai fazer alguma coisa voltado para a palavra de Deus, às vezes voltado para o benefício comum, e o outro se levanta contra. É o marido tentando economizar, é a esposa querendo gastar. É a esposa tentando economizar e o marido gastando. É a mãe tentando colocar a casa em dia e os filhos tentando destruir a casa. Tirar a paz uns dos outros. Jesus está dizendo que precisa haver unidade. A unidade, irmãos, ela demanda um esforço pessoal. A gente não consegue unidade sozinho. A gente não consegue unidade sem esforço, sem dedicação, sem muitas vezes abrir mão do nosso ego, sem muitas vezes abrir mão daquilo que nós queremos em benefício do outro. Efésios capítulo 4, no versículo 3, vai dizer assim: esforcem-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, esforcem-se, dediquem-se para ter paz dentro de casa, para ter paz dentro da igreja. Para de se levantar contra o outro, para de murmurar contra o outro, para de fofocar contra o outro, para de falar mal do outro. Tenham paz. Essa perseverança, irmãos, ela será necessária até que todos cheguem a se parecer com Cristo. Sabe, olha,
Tem algo errado lá na sua casa? Tem algo errado na sua família? Persevere em ter paz uns com os outros. Persevere em caminhar em uma direção comum uns com os outros, mesmo com as diferenças, irmãos, porque eu sei que há diferenças. Sobretudo dentro do casamento há diferenças. O pai pensa de um, o marido pensa de um jeito, a esposa pensa de outro, a criação foi diferente, os gostos são diferentes, mas há uma importância em nós lutarmos para que haja unidade. Apesar das diferenças, o propósito tem que ser único. Apesar de que cada um foi criado de uma maneira, um propósito tem que ser único. Manter aquela família unida. Ser uma só carne uns com os outros. Pais com filhos, filhos com pais, cônjuges uns com os outros. Manter a paz. Até que todos cheguemos a nos parecer com Jesus. A sequência de Efésios capítulo 4, no versículo 13, vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O fim de tudo é que nós possamos chegar juntos no céu. Eu não concordo com aquilo que está sendo feito ali. Eu não concordo com aquilo que está sendo feito lá. Irmãos, não importa se nós concordamos ou se nós entendemos uma coisa. A gente precisa entender que a direção de tudo na igreja e na nossa casa, ela tem que vir do Espírito Santo. Se há uma direção do Espírito Santo, irmãos, caminha naquela direção. Se não há uma direção do Espírito Santo na sua casa, na sua família, busque essa direção. Seja você a fonte e a voz do Espírito de Deus dentro da sua casa. Porque às vezes, irmãos, o que está faltando para ter paz na sua casa é você deixar de ser uma fonte de adversidade para ser uma fonte do Espírito. De ser uma boca pessoal, humana, terrena, com os olhos na terra, e ser uma boca do céu. A voz do Espírito de Deus falando. Sabe, nós precisamos disso para que a família funcione. Para que tudo corra, para que nós possamos chegar juntos ao trono de Deus. Amém? Então eu quero fazer uma aplicação com você e te passar uma lição de casa. Amém? A aplicação que eu quero trazer para você é que num reino há diferentes funções e cada uma deve ser exercida em prol do reino. Ou seja, dentro da sua casa, dentro da sua família, há diferentes funções. E cada um deve exercer o seu papel, a sua função, em prol do todo, em prol do reino, em prol da família. No reino nós temos as funções de governo. E as funções de governo, elas são exercidas pelo rei, pelo conselho do rei, pelos seus conselheiros. Nós temos a função de governo, apesar de haver um rei, nós pensamos no reino, apesar de haver um rei, como Davi tinha, como Salomão tinha. Eu acho interessante porque a Bíblia fala que quando Salomão morreu, seu filho, salvo engano, Roboão, talvez vai fugir o nome, quem lembrar aí me lembra. Mas o filho de Salomão, ele vai consultar os conselheiros do rei sobre uma demanda que o povo trouxe para ele. Os reis falaram, os conselheiros disseram: olha, se você aliviar a carga de impostos, conforme o povo está te pedindo, esse povo vai te amar para o resto da vida e vai te seguir. Aí, esse filho de Salomão foi conversar com os amigos dele. E aí, jovens aqui, jovens, cuidado com o conselho de amigos, tá? Os velhos
que andaram com Salomão disseram: olha, faz o que o povo está pedindo, vai dar certo. Mas os jovens disseram assim: que nada, senhor, fala que o seu dedinho mindinho é mais pesado que seu pai e tal, e aumenta a carga de imposto. O resultado foi a destruição daquele reino. Mas o que eu quero trazer aqui, né, é que até Salomão, o homem mais sábio segundo a Bíblia, tinha pessoas com quem se consultar. Então numa casa tem função de conselho, né? Às vezes é preciso que o filho ouça o pai. Às vezes é preciso que um escute o outro, porque há função de conselho. Na casa, né, no reino, há função de proteção, havia o exército. Dentro de casa há uma função de proteção que é preciso ser exercida, há uma função de serviço, há uma função de entretenimento. Tem hora que tem que ter lazer dentro de casa também, tem que ter alguém para ser a alegria da casa. Né? Tem a função de provisão. Dentro do reino tinha tudo isso. E essas coisas, elas também existem na família. Então a aplicação pessoal é que dentro de uma família há diferentes papéis. Mas cada um dos papéis tem que ser exercido em benefício do reino, em benefício da família. Amém? Então onde é que eu vou saber qual que é o meu papel? Está aqui. E a lição de casa que eu vou te dar é estudar a carta de Paulo aos Efésios. Sobretudo a partir do capítulo 4, né, onde nós falamos aqui da unidade. Ele está aplicando à igreja, mas isso serve para a nossa família. Né, sobretudo a partir do capítulo 4, vai estudar esse texto em casa. Porque na família, cada um deve ser imitador de Deus. Efésios 5:1. Todos devem ser cheios do Espírito Santo, Efésios 5:18. Exercendo cada um o seu papel, Efésios capítulo 5, no versículo 21 a seguir. Ele vai falar que o marido deve amar a esposa deve ser submissa ao marido, né? Os filhos devem honrar os pais, obedecer os pais como mandamento com promessa. Então ele vai falar exercendo cada um o seu papel, permanecendo fortalecidos no Senhor, Efésios 6:10. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus, Efésios 6:11, para lutar contra os principados e potestades e dominadores desse mundo, Efésios 6:12. Nós precisamos entender o nosso papel e exercer cada um de nós aquilo que está proposto para nós, para que a nossa família tenha paz.